Creio que ele aproveitou para evadir-se. Pássaros selvagens que migravam. Na manhã da partida, pôs o planeta em ordem. Revolveu cuidadosamente seus 2 vulcões em atividade, pois possuía 2 vulcões, e era muito cômodo para esquentar o almoço. Possuía também um vulcão extinto, mas como ele dizia, quem é que pode garantir? Resolveu também o extinto. Se eles são bem resolvidos, os vulcões queimam lentamente, regularmente, sem erupções. As erupções vulcânicas são como fagulhas de lareira. Na Terra, nós somos muito pequenos para resolver os vulcões. Por isso é que nos causam tanto dano. O príncipezinho arrancou também, não sem um pouco de melancolia, os últimos rebentos de baobá. Ele julgava nunca mais voltar, mas todos esses trabalhos familiares lhe pareceram aquela manhã extremamente doce. E quando regou pela última vez a flor e se dispunha a colocá-la sob a redoma, percebeu que estava com vontade de chorar. Adeus, disse ele à flor. Mas a flor não respondeu. Adeus, repetiu ele. A flor tossiu. Mas não era por causa do resfriado. Eu fui uma tola, disse por fim. Peço-te perdão. Trata de ser feliz. A ausência de censuras o surpreendeu. Ficou parado, inteiramente sem jeito, com a redoma no ar. Não podia compreender essa calma doçura. É claro que eu te amo, disse-lhe a flor. Foi por minha culpa que não soubeste de nada. Isso não tem importância. Foste tão tolo quanto eu. Trata de ser feliz. Mas pode deixar em paz a redoma. Não preciso mais dela. Mas o vento... Não estou assim tão resfriada. O ar fresco da noite me fará bem. Eu sou uma flor. Mas os bichos... É preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas se quiser conhecer as borboletas. Dizem que são tão belas. Do contrário, quem virá visitar-me? Tu estarás longe. Quanto aos bichos grandes, não tenho medo deles. Eu tenho as minhas garras. E ela mostrava ingenuamente seus 4 espinhos. Em seguida acrescentou: Não demores assim, que é exasperante. Tu decidiste partir, vai-te embora. Pois ela não queria que ele a visse chorar. Era uma flor muito orgulhosa. Ele se achava na região dos asteroides, 325, 326, 327, 328, 329, 330. Começou, pois, a visitá-los, para procurar uma ocupação e se instruir. O primeiro era habitado por um rei. O rei sentava-se, vestindo de púrpura e arminho, num trono muito simples, posto que majestoso. Ah, eis um súdito, exclamou o rei ao dar com o príncipezinho. E o príncipezinho perguntou a si mesmo: como pode ele reconhecer-me se jamais me viu? Ele não sabia que para os reis o mundo é muito simplificado. Todos os homens são súditos. Aproxima-te, para que eu te veja melhor, disse o rei, todo orgulhoso de poder ser rei para alguém. O príncipezinho procurou com os olhos onde sentar-se, mas o planeta estava todo atravancado pelo magnífico manto de arminho. Ficou então de pé, mas como estava cansado, bocejou. É contra a etiqueta bocejar na frente do rei, disse a monarca. Eu proíbo. Não posso evitá-lo, disse o príncipezinho confuso. Fiz uma longa viagem e não dormi ainda. Então disse o rei: eu te ordeno que bocejes. Há anos que não vejo ninguém bocejar. Os bocejos são uma raridade para mim. Vamos, boceja! É uma ordem. Isso me intimida, eu não posso mais, disse o príncipezinho todo vermelho. Respondeu o rei. Então te ordeno, ora, bocejas! Ele gagueja um pouco e parecia vexado. Por que o rei fazia questão fechada que sua autoridade fosse respeitada? Não tolerara a desobediência, era um monarca absoluto. Mas como era muito bom, dava ordens razoáveis. Se ordenasse, costumava dizer, que um general se transformasse em gaivota, e o general não me obedecesse, a culpa não seria do general, seria minha. Posso sentar-me? Interrogou timidamente o príncipezinho. Eu te ordeno que te sentes, respondeu-lhe o rei, que puxou majestosamente um pedaço do manto de arminho. Mas o príncipezinho se espantava. O planeta era minúsculo. Sobre quem reinara o rei? Majestade, eu vos peço perdão de ousar interrogar-vos. Eu te ordeno que me interrogues, apressou-se o rei a declarar. Majestade, sobre quem é que reinas? Sobre tudo, respondeu o rei, com uma grande simplicidade. Sobre tudo? O rei, com um gesto discreto, designou seu planeta, os outros e também as estrelas. Sobre tudo isso? Sobre tudo isso, respondeu o rei. Pois ele não era apenas um monarca absoluto, era também um monarca universal.
E as estrelas vos obedecem? Sem dúvida, disse o rei. Obedecem prontamente. Eu não tolero indisciplina. Um tal poder maravilhou o príncipezinho. Se ele fosse detentor do mesmo, teria podido assistir não a 44, mas a 72 ou mesmo a 100, ou mesmo a 200 pôres do sol, no mesmo dia, sem precisar sequer afastar a cadeira. E como se sentisse um pouco triste à lembrança do seu pequeno planeta abandonado, ousou solicitar do rei uma graça. Eu desejava ver um pôr do sol. Fazei-me esse favor. Ordenai ao sol que se ponha. Se eu ordenasse ao meu general voar de uma flor a outra como borboleta, ou escrever uma tragédia, ou transformar-se em gaivota, e o general não executasse a ordem recebida, quem, ele ou eu, estaria errado? Vós, respondeu com firmeza o príncipezinho. Exato. É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar, replicou o rei. A autoridade repousa sobre a razão. Se ordenares ao teu povo que ele se lance ao mar, farão todos revolução. Eu tenho o direito de exigir obediência porque minhas ordens são razoáveis. E o meu pôr do sol? Lembrou o príncipezinho que nunca esquecia a pergunta que houvesse formulado. Teu pôr do sol? Tu o terás. Eu o exigirei, mas eu esperarei, na minha ciência de governo, que as condições sejam favoráveis. Quando serão? Indagou o príncipezinho. Hein? Respondeu o rei, que consultou inicialmente um grosso calendário. Será lá por volta de 7h40, esta noite. E tu verás como sou bem obedecido. O príncipezinho bocejou. Lamentava o pôr do sol que perdera. E depois, já estava se aborrecendo um pouco. Não tenho mais nada que fazer aqui, disse o rei. Vou prosseguir minha viagem. Não partas, respondeu o rei, que estava orgulhoso de ter um súdito. Não partas, eu te faço ministro. Ministro de quê? Da justiça. Mas não há ninguém a julgar. Quem sabe, disse o rei. Ainda não dei a volta no meu reino. Estou muito velho, não tenho lugar para a carruagem. E andar cansa-me muito. Mas eu já vi, disse o príncipe que se inclinou para dar ainda uma olhadela do outro lado do planeta. Não consigo ver ninguém. Tu julgarás a ti mesmo, respondeu-lhe o rei. É o mais difícil. É bem mais difícil julgar a si mesmo que julgar os outros. Se consegue julgar-te bem, eis um verdadeiro sábio. Mas eu posso julgar-me a mim próprio em qualquer lugar, replicou o príncipezinho. Não preciso para isso ficar morando aqui. Disse o rei. Eu tenho quase certeza de que há um velho rato no meu planeta. Eu o escuto de noite. Tu poderás julgar esse rato. Tu o condenarás à morte de vez em quando. Assim a sua vida dependerá da tua justiça. Mas tu o perdoarás cada vez para economizá-lo, pois só temos um. Eu, respondeu o príncipezinho, eu não gosto de condenar à morte e acho que vou mesmo embora. Não, disse o rei. Mas o príncipezinho, tendo acabado os preparativos, não quis afligir o velho monarca. Se vossa majestade deseja ser prontamente obedecido, poderá dar-me uma ordem razoável. Poderia ordenar-me, por exemplo, que partisse em menos de 1 minuto. Parece-me que as condições são favoráveis. Como o rei não disse nada, o príncipezinho hesitou um pouco, depois suspirou e partiu. Eu te faço um embaixador, apressou-se o rei em gritar. Tinha um ar de grande autoridade. As pessoas grandes são muito esquisitas, pensava durante a viagem o príncipezinho. O segundo planeta, um vaidoso habitava. Um admirador vem visitar-me, exclamou de longe o vaidoso. Mal vira o príncipe, porque para os vaidosos os outros homens são sempre admiradores. Bom dia, disse o príncipezinho. Você tem um chapéu engraçado. É para agradecer, exclamou o vaidoso. Para agradecer quando me aclamam. Infelizmente, não passa ninguém por aqui. Sim? Disse o príncipezinho sem compreender. Bate as mãos uma na outra, aconselhou o vaidoso. O príncipezinho bateu as mãos uma na outra. O vaidoso agradeceu modestamente, erguendo o chapéu. Isso é mais divertido que a visita ao rei, disse consigo mesmo o príncipezinho, e recomeçou a bater as mãos uma na outra. O vaidoso recomeçou a agradecer, tirando o chapéu. Após 5 minutos de exercício, o príncipezinho cansou-se com a monotonia do brinquedo. E para o chapéu cair, perguntou ele, que é preciso fazer? Mas o vaidoso não ouviu. Os vaidosos só ouvem os elogios. Não é verdade que tu me admiras muito? Perguntou ele ao príncipezinho. Que quer dizer admirar? Admirar significa reconhecer que eu sou o homem mais belo, mais rico, mais inteligente e mais bem vestido de todo o planeta. Mas só há você no seu planeta. Dá-me esse gosto, admira-me mesmo assim. Eu te admiro, disse o príncipezinho, dando de ombros. Mas como pode isso interessar-te? E o príncipezinho foi-se embora. As pessoas grandes são decididamente muito bizarras. Ia pensando ele pela viagem afora.